Fala, torcedor palmeirense, vocês aí, torcedores de outras equipes. Que massacre, hein? Que massacre do Alviverde imponente, né? Eu não vou nem entrar naquele mérito. Se jogasse assim o Paulistão. Eu não achei que jogou mal o Paulistão. Também, as finais. Não achei nem. Eu falei aqui, né? Nem o jogo da ida aqui no Allianz, que a gente perdeu, que eles acharam um gol, né? Nem agora. Nem o segundo jogo que a gente perdeu, o Hugo Souza salvou o pênalti lá. E hoje, mais uma vez, eu achei que o Palmeiras foi melhor que o Corinthians. O Palmeiras estava sem ganhar do Corinthians há 4 jogos. 2x0 na Neoquímica Arena, eles ganharam, que foi 2 gols com falha do Everton, né? Uma do Richard Rios, outra do Everton. E assim, o Palmeiras massacrou o Corinthians e a bola não entrou. Ponto. Aí depois os empates em casa. 1x1, falha do Richard Rios. E o outro, se eu não me engano, foi foi isso aí mesmo, né? O empate com a falha do Richard Rios, 1x1, onde o Palmeiras deitou também e teve um pênalti no final do jogo, o Estevão não fez. Aí, a gente jogou a final aqui, perdemos com um chute do Corinthians, gol do Yuri Alberto, e lá foi aquele 0x0 com outro pênalti perdido. Então assim, se você colocar na balança os últimos 5 jogos, eu achei que o Palmeiras foi melhor que o Corinthians em todos eles. Essa é a minha opinião, tá? E assim... Tem hora, gente, que não era pro Corinthians ser campeão. O Corinthians fez uma melhor campanha no Paulista, chegou em primeiro, jogando um bom futebol. A gente não pode ser hipócrita de falar, não, o Corinthians não jogou nada. Contra o Palmeiras, o Corinthians não jogou nada. Mas o Ranieri deu entrevista no Corinthians no último jogo, acho que contra o Huracan, e ele foi bem, sabe, verdadeiro, um cara que falou a verdade. Ele falou, contra o Palmeiras a gente fez muita cera. Então os caras deram a vida pra se segurar. Os 2 jogos foi o Palmeiras atacando, o Corinthians defendendo. No primeiro jogo da final, o Palmeiras deu 22 chutes no gol, o Corinthians deu 1, foi 1x0 pro Corinthians. No segundo jogo, o Palmeiras deu 8 chutes pro gol, o Corinthians deu 3. 0x0 o jogo, entendeu? Então assim, o Palmeiras o Palmeiras é superior ao Corinthians nos últimos anos, né? Investimento, times. Só que na minha opinião, o Corinthians apresentou um melhor futebol nesse Campeonato Paulista, ganhou títulos com méritos. Só que hoje... Gente, a gente tem que falar a verdade, né? Eu amo meu time, quando tenho que criticar meu time, eu critico meu time, mas quando o meu time joga muito bem, eu tenho que falar. Hoje parecia um time profissional contra um time amador. Parecia que o Palmeiras era um time profissional, assim, e o Corinthians era um time amador. Que jogo horroroso do Corinthians hoje, né? O Palmeiras, e o que me irrita, até minha esposa falou, pô, vocês ganharam, o que aconteceu? O que me irrita profundamente é o caminhão de gols que o Palmeiras perde. E outra vez, hein? Vitor Roque fez o segundo gol pelo Palmeiras. Segundo gol mal anulado do Vitor Roque. Aonde o Gustavo Gomes participou daquele lance, gente? Sabe? Pelo amor de Deus, não foi absolutamente nada. O gol legal do moleque feliz, o moleque querendo desencantar. E os árbitros não estão deixando o Vitor Roque desencantar. E hoje ele fez uma partidaça, merecia esse gol, quase fez o gol, aí depois o Matheus Donelli salvou, né? E que pena pro Vitor Roque. E falando um pouco do jogo, só tem que falar do Palmeiras. O Corinthians deu um chute aos 96 do segundo tempo, gente. Se eu fosse corintiano, é porque o corintiano hoje ele não vai dar o braço a torcer, né? Tanto é que a gente tá aqui, eu tenho os grupos da zoeira, corintiano, tudo que eu falo, mas não foi campeão, não foi campeão. Se eu fosse corintiano, eu me preocuparia muito com esse time, né? O meu Palmeiras, eu posso falar, o meu Palmeiras ele foi campeão em 2012, invicto de uma Copa do Brasil, que depois do Brasileiro é o torneio mais difícil aqui nacional. E nós caímos para a segunda divisão, porque largamos o Brasileiro. Eu acho até que o Ramon Dias está fazendo uma... Né, hoje era o Emiliano, né, que estava no banco, tá fazendo um bom... Ele já tá meio que largando a Sul-Americana, né? Jogou com os reservas contra o América de Cali para focar um pouco no Brasileiro. Ele perdeu o primeiro jogo em casa, ele poupou o segundo jogo lá em Cali contra um time difícil para jogar o Brasileiro contra o Palmeiras, né? Dá importância muito a um clássico e acho que ele tá pensando nisso no Brasileiro, né? Muitos acham que o Corinthians pode buscar esse Brasileiro. O Corinthians, se jogar igual hoje, mas o Angeleri não jogou, mas o Gustavo Henrique, o Félix Torres estava no banco.
né? Aí a hipocrisia vem daí, né? Porque os corintianos reclamam que o Félix Torres é ruim, que ele é eu já vi até amigo meu falar, pô, não tem ninguém na base melhor que esse cara. E aí hoje que ele não joga, o Palmeiras só ganhou porque ele não jogou. O Corinthians hoje, pra mim, na minha opinião, que eu vejo, acompanho o futebol, ficou muito... o Henrique faz muita falta, é um ótimo jogador. Mas quando eles ganharam da gente aqui no Allianz, a gente estava sem o Paulinho, a gente estava sem o Maurício, a gente estava sem o Aníbal Moreno, a gente estava sem o Mike, a gente estava sem o Bruno Rodrigues. Então, assim, né? E hoje a gente estava sem o Rafael Veiga, que é o nosso o melhor meio-campo, o armador. O Maurício no banco, hoje de novo. O Murilo, hoje foi pro banco, sentiu de última hora, né? Então, assim, desculpas vão acontecer, mas se for pra falar a verdade, foi um massacre do Palmeiras hoje. E o gol do Piquerez foi um golaço, né? Um golaço de fora da área. O Pique tá gostando de fazer gol. O segundo, então, meu Deus do céu, que pintura. Era pro Felipe Anderson fazer, né? Mais um jogo bom do Felipe Anderson. Era pro Felipe Anderson fazer, a bola bateu na trave e na volta o Emi Martinez acertou um balaço. Eu acho o Matheus Donelli um goleiro muito limitado, só que esse chute do Emi Martinez, nem o Marcos, na época de Marcos, pegaria aquele gol. E aí só deu o Palmeiras, né, gente? Empilhando gol perdido. Flaco Lopes saindo no contra-ataque com o Paulinho estreando hoje, muito legal. O gol do Vitor Roque, pra mim, muito mal anulado, né? O Estevão quase fez um gol de cavadinha, quase saiu o primeiro gol do Estevão em clássico, mas achei o Estevão muito tirando o pé, não sei se você já tá pensando no Chelsea, então é bom o Abel conversar com ele. O Facundo Torres foi o que entendeu melhor hoje. Gente, eu tava conversando com o Lulão, um amigo meu, corintiano. Ele puto que o time perdeu e tal, mas assim, ele falou, Joe, faltou um cara pra tirar onda hoje aí. Cara, tá 47 minutos do segundo tempo, pega a bola perto do Memphis Depay, sobe na bola, pai. Ah, mas vai tomar amarelo. Se lasca o amarelo. Tira onda. Jogaram a cabeça de galinha no campo, achei perfeito. Ó, antes que os antes que vêm aqui assistir falem alguma coisa, puxa meu vídeo aí no jogo da cabeça de porco lá que o Corinthians inclusive ganhou do Palmeiras. Eu achei muito legal. Falei isso aos quatro cantos, que achei que foi saudável. O que não foi legal foi a final. Jogando rojão dentro de campo, isso não pode. Mas a cabeça de porco foi uma ideia sensacional, né? Agora a cabeça de galinha hoje foi legal também. Então o palmeirense, pelo menos a torcida tirou onda. Um estádio não muito cheio, né? 30 mil pessoas em Barueri. É um estádio que a torcida do Palmeiras não gosta de ir, mas até no Allianz a torcida do Palmeiras tá deixando a desejar ultimamente. Mas é isso. Vamos para as notas, galera? Hoje eu falei demais. É porque ganhar do Corinthians é muito bom, né? É muito bom ganhar do Corinthians. O Everton, o Everton, eu vou dar um 9 pra ele, eu vou explicar o porquê. Graças a Deus, só teve um chute pro gol e o Everton fez uma grande defesa no chute do Hugo, né? Então é 9 pra ele. O Bruno Fux hoje jogou bem nas suas limitações, achei que deixou muito espaço ali, achei que o Chay, quando entrou, foi muito bem. O Bruno Fux não teve nenhuma machada hoje. Então vou dar uma nota 2 pra ele. Não gostei do jogo do Bruno Fux hoje. Saiu com o joelho ali, com gelo. Espero que não seja mais um desfalque. O Chiai pra mim 9.5. Entrou muito bem. Entrou com espírito alviverde. É carrinho no Yuri Alberto. É tapa na cara do Depay. E é isso, cara. Futebol é isso. Palmeiras e Corinthians se joga assim. Se ganha assim. Então nota 9,5 pro Chiai. Gustavo Gomes hoje tomou-lhe um chapéu do Memphis, meu amigo. Ave Maria. Mas jogou bem, né? Seguro, tirou as bolas do meio ali nas infiltrações do Corinthians, que gosta muito de jogar pelo meio. Foi muito bem o Gustavo Gomes, nota 9. Mikael, seguro, como sempre, né? Jogou uma partida boa, nota 8. Richard Rios não entregou pro Corinthians, o Corinthians não ganhou. Se o Richard Rios não entregar, o Corinthians não ganha. Então foi bem hoje o Richard, nota 5. Aníbal Moreno entrou bem, eu pedi essa troca, até porque o Richard Rios, Deus abençoe que ele não sinta nada, porque ele também saiu com a mão na canela. Bruno Fux e Richard Rios, se for mais 2 pro DM, vai ter que contratar, gente. Tá todo mundo indo pro DM. Nota 5 para Aníbal Moreno. M. Martinez jogou de terno, nota 9,5. Uma pancada, que golaço do M. Protegendo a zaga, não tomando drible bobo como no começo tomou, então foi muito bem hoje. O M. Martinez, nota 9,5 para ele. Felipe Anderson muito bem, nota 8. Achada, jogada, marcou, acompanhou a passagem ali pelo lado esquerdo do Matheus Bidu, foi muito bem.
nota 8 pro Felipe Anderson. Piquerez, nota 9,5. Um golaço, jogou muito, passou, fez ultrapassagem, tabela com o Facundo, cruzou 2 vezes para trás e ninguém ali do Palmeiras, né? Mas jogou muita bola o Piquerez, 9,5 para ele. Estevão, eu vou dar uma nota 2, né? Fez umas boas jogadas no último lance, deu passe, um cruzamento clamoroso pro gol do Vitor Roque, que infelizmente anularam, erradamente anularam. Mas achei que tirou um pouco o pé, não estava indo nas divididas, faltou um pouco mais dele, mesmo em uma função nova. Acho até que ele teve mais mobilidade ali. Vou dar uma nota 2 pro Estevão, não gostei não. Paulinho entrou, sua estreia, e quase fez o gol. Jogou, fala com os jogadores dentro de campo, é um líder, gostei, nota 5 pro Paulinho. Facundo Torres, 9,5, espírito palmeirense, irmão. Peitou Yuri Alberto, foi lá, deu, sabe? Foi pra cima do Memphis Depay, xingou o Memphis Depay, jogou ele fora do campo, é isso, irmão. Lógico, não tô falando pra machucar, tá, gente? Longe de mim, acho que ninguém tem que machucar, mas assim, é futebol, meu, empurra mesmo, dá um totozinho por baixo, sabe? Joga fora do campo, assim, no jogo de corpo, fala na cara do cara, isso é clássico. Palmeiras e Corinthians é assim, o Palmeiras é gigante. Então nota 9,5 pro Vitor Torres e o Vitor Roque 10. Hoje o Tigrinho tiraram mais um gol legal contra o Cerro Porteño e contra o Corinthians agora, 2 gols legais do Vitor Roque e não estão querendo deixar o moleque deslanchar. Só que já tá, né? Segundo jogo consecutivo fazendo gol anulado, mas já tá começando, então jogou muito hoje, ele ia fazer um golaço, ele tinha que ter tirado um pouquinho mais do Matheus Donelli, que fez uma grande defesa, mas jogou bem, dá 10 pro Vitor Roque hoje. O Flaco Lopes entrou bem também, tabelou com o Paulinho, né? Os dois se encontraram ali, gostei, nota 6 pro Flaco Lopes. E o Abel Ferreira, nota 9 hoje, perfeito, sem inventar, ótima substituição, sentiu que o Richard Rios estava com problema na canela, já tinha amarelo, tirou, então muito bem. O Palmeiras hoje massacrou e é isso. Eu volto agora contra o Internacional, jogo duro, hein, gente? O Internacional campeão gaúcho, tá jogando muito, fez 3-0 na Libertadores no último jogo, Alan Patrick tá e vai ser no Gigante da Beira-Rio, um jogo difícil. É agora para provar se o Palmeiras está evoluindo mesmo, né? Vamos acreditar, beleza? Avante palestra, Scopet, la vitória é nossa, valeu!